Fala boleirada, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Jogando do Banco. Primeiramente aí eu quero pedir desculpa pelo meu sumiço no canal. É que eu tive uns problemas pessoais, mas já foi resolvido e agora vamos dar continuidade. Como todos viram, o jogador francês Mbappé fez um hat-trick, ou seja, 3 gols na final da Copa do Mundo do Catar. Mas não foi o suficiente, já que a seleção argentina de Messi foi a campeã. O que o Mbappé fez foi um feito histórico. A pergunta que fica é: será que ele foi o único a fazer 3 gols em uma final? Já irei falar sobre isso. Mas antes vou pedir a sua ajuda para esse canal que está começando. Se inscrevam, ative a notificação, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, no Instagram, no grupo de amigos e dê like, pessoal. Agora vamos ver os jogadores que ficaram na história por esses momentos raríssimos. Fazer 3 gols em uma partida são momentos bem raros. Por esses motivos, são exaltados quando acontecem. Se já são raros em jogos normais, imagine em finais de campeonato. Pois é, eles dificilmente ocorrem, mas quando são feitos, entram para a história. Como falei anteriormente, o Mbappé fez 3 gols na final da Copa do Mundo. Porém, ele não foi o único. O primeiro jogador a entrar para a história com esse feito não foi Pelé, Maradona e nem Cruyff. Trata-se de Geoff Hurst, em 1966, na Copa da Inglaterra. A final era entre Inglaterra e Alemanha Ocidental. Sei que vocês devem estar se perguntando: por que a Alemanha Ocidental? É porque depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se dividiu em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. O processo de reunificação ocorreu na final da década de 80. Vou deixar aqui o link do canal Vogalizando a História para vocês assistirem com uma explicação mais aprofundada. A final foi muito agitada e com um grande equilíbrio. A Alemanha saiu na frente com Haller aos 12 minutos. Logo na sequência, a Inglaterra empatou com Hurst e o jogo ficou mais tenso. As duas equipes tiveram chances durante toda a final. Aos 33 minutos, Peter, não sei como se pronuncia, virou a partida para os ingleses. Mas aos 44 minutos, a Alemanha conseguiu empatar com Weber e levou o jogo para a prorrogação. E foi nesse momento que a estrela de Hurst brilhou mais 2 vezes, assim garantindo a vitória da seleção inglesa. Dessa forma, ele marcou 3 gols na final e a Inglaterra se sagrou campeã do mundo. Uma observação: o primeiro gol de Hurst na prorrogação gera polêmica até hoje, pois uns dizem que foi gol e outros dizem que a bola estava na linha. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Foi gol ou não foi gol? Agora vamos continuar o vídeo. Há outros jogadores, além de Geoff e Mbappé, que entraram para a história fazendo mais de 3 gols em finais de campeonato. Tudo bem que não era final de Copa do Mundo, mas não deixa de ser final. O primeiro a fazer esse feito foi Raí, na final do Paulistão em 1991. Essa final foi disputada em 2 jogos. Corinthians e São Paulo se enfrentaram para ver quem seria o campeão. No primeiro jogo, o ídolo são paulino Raí jogou muita bola e marcou os 3 gols da partida, fazendo o primeiro aos 16 minutos, onde acertou um balaço de fora da área e a bola morreu no ângulo do goleiro Ronaldo Giovanelli. O segundo saiu de pênalti. Raí, com toda a maestria, bateu de chapa e colocou a bola no canto direito, fazendo 2-0 para o São Paulo. Pouco tempo depois, veio a pá de cal nas pretensões do Corinthians. Após uma cobrança de escanteio na entrada da área, Raí se antecipou ao marcador e cabeceou forte, estufando a rede. Fim de papo, 3-0. No jogo de volta,
um placar de 0-0 deu ao título para o São Paulo. Também, na final do Paulistão, porém no ano de 2008, o jogador que executou essa proeza foi Alex Mineiro. Na ocasião, o Palmeiras estava 12 anos sem ganhar um campeonato paulista. Diante disso, a partida tinha uma cara que seria de muito nervosismo para a equipe alviverde. Porém, não foi isso que aconteceu, e muito menos para o Alex, que marcou 3 gols nessa partida. Foi o primeiro de cabeça aos 34 minutos da primeira etapa e os outros 2 foram aos 30 e aos 32 minutos do segundo tempo contra a Ponte Preta. O time do Palestra Itália bateu a macaca de 5-0 e se tornando campeão. Agora, vamos sair do Paulistão e ir direto para o Rio de Janeiro falar do Campeonato Carioca. No jogo de volta da final do Campeonato Carioca entre Vasco e Flamengo era marcado por tensão. Após o time rubro-negro vencer o primeiro jogo de 2-1, as duas equipes trocaram provocações antes do segundo jogo. No elenco das equipes tinha nomes como Ibson, Felipe e Zinho pelo Flamengo, Beto, Donizete e Valdir pelo Vasco. Valdir que inclusive era o artilheiro na competição. Logo aos 3 minutos do primeiro tempo no jogo, Valdir Papel, como era conhecido, abre o placar para os Cruz Maltino. Porém, no meio de tantas estrelas, um garoto brilhou. Seu nome? Jean. Um jogador que era das categorias de base do Flamengo, precisava se provar no profissional e no segundo tempo, no palco onde jogou Zico, Dinamite, Garrincha, Romário, Edmundo, entre outros, ele fez 3, sendo protagonista na vitória do Flamengo de virada por 3-1 sobre o Vasco e dando o 28º título estadual para a equipe rubro-negra carioca. A lista ainda não acabou, mas se você chegou até aqui, eu peço seu fortalecimento para quem está começando. Se inscreva no canal, comente, compartilhe com os seus amigos e não se esqueça de enviar esse vídeo para os grupos aí do WhatsApp, grupo de família, do futebol e outros grupos que vocês têm aí, beleza? Um jogador que coleciona hat-trick na sua carreira é nada mais nada menos que Cristiano Ronaldo. Em jogos normais, em mata-mata, mas faltava fazer 3 gols em final. No entanto, em 2016 chegou o que faltava. O português fez 3 gols na vitória de 4-2 do Real Madrid sobre o Kashima Antlers, na final do Mundial de Clubes. 1 no tempo normal e 2 na prorrogação. Esse feito colocou o CR7 ao lado do Rei Pelé nas estatísticas do torneio, sendo os únicos jogadores a terem um hat-trick em uma final de Mundial de Clube. Um dos casos mais raros da lista aconteceu no jogo de volta da Libertadores de 2008. Na época, a final era disputada em 2 jogos. Na ocasião, o Thiago Neves tinha jogado uma das melhores partidas da sua carreira e marcou 3 gols, e o Fluminense venceu a partida de 3-1. E esse jogo foi para os pênaltis, pois a LDU venceu o jogo de ida por 4-2. No entanto, o Fluminense perdeu nos pênaltis, inclusive o próprio Thiago Neves perdeu um pênalti. Dessa forma, Thiago Neves se tornava o primeiro jogador em uma final a fazer 3 gols e não ser campeão até acontecer com o Mbappé na Copa do Mundo do Catar. É isso, boleirada, espero que vocês tenham gostado. Será que eu esqueci de alguém nessa lista? Comentem aí se eu esqueci, qual foi o jogador. E se tiver mais jogadores que fizeram 3 gols em final, eu vou fazer a segunda lista. Então, até a próxima.